Numa escala de 0 a 10, o quanto você se considera disponível para as demandas do outro? O meu nome é Larissa Guerra e eu acho que eu já fui um 9,5, mas hoje eu tô assim para um 6 ou até menos. E honestamente eu não me orgulho nem um pouco disso. O meu nome é Marina Mels e eu sou o próprio tweet da @typec_, que a própria Larissa me mandou. O tweet é assim: a gente precisa falar da pessoa que sempre foi muito comunicativa e disponível para todo mundo, mas agora tá vivendo a vida adulta e cansada das pessoas só acessarem ela para depositarem as suas questões. Você também sente que às vezes passa o dia apagando os incêndios dos outros e não consegue dar conta da sua própria vida? E que o WhatsApp te toma um tempo infinito e te deixa ainda mais disponível para todo mundo? A gente tava pensando nisso e aí rolou aquele para. Vamos fazer um episódio sobre isso com os nossos desabafos e questões. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas Da Porra Toda. Esse episódio ele começa com esse papo de amigas, começou num tweet, evoluiu para uma newsletter da Liara Vidal, que venho por meio deste, inclusive é quase já antecipando uma dica do Mesa de Bar, porque eu tô obcecada por essa newsletter, que se chama Disponível Mas a Que Custo, e fala sobre a canseira que é a gente ser cronicamente online, mas a gente acabou desdobrando isso, né, Marina? Exatamente, porque não é só cronicamente online que a gente se sente. O quanto a gente acaba deixando de lado as nossas questões para resolver os problemas dos outros. O quanto isso incomoda ou atrapalha as nossas vidas. Esse episódio, eu acho que é uma quase continuação, daquele episódio sobre sermos boazinhas. Né? O quanto a disponibilidade para os outros faz com que a gente se sinta bem, com que a gente se sinta digna de afeto, mas aí com um pouco mais de camadas cronicamente online. Amiga, quando você é disponível, conta aí como é que você fez. Você teve a cura da disponibilidade? Eu acho que não existe uma cura da disponibilidade, mas eu já fui mais disponível. Eu percebo que a minha disponibilidade, ela acontece muito em coisas práticas, assim, sabe? Eu não sei se eu sou uma boa pessoa pra dar colo, por exemplo, mas eu sou uma pessoa pra resolver pepinos. Eu sou a pessoa que empresta dinheiro, que dá um jeito de comprar algo X pra mandar pra pessoa Y, que sabe como fazer um processo burocrático de tal jeito. Eu não sei, eu acho que por eu sempre ter sido essa pessoa muito prática e resolutiva, assim, com as demandas da vida cotidiana, eu sinto que eu sou muito procurada pra resolver esse tipo de perrengue da vida adulta, assim, sabe? Só que por outro lado, agora eu tô longe da maioria das pessoas. E aí eu acho que essa demanda acabou caindo muito por conta da distância, assim, sabe? Não sei se foi porque eu parei de aceitar. Tá, tenho questões. Vem. Não, tenho questões. Quero primeiro falar sobre a minha disponibilidade, depois a gente entra na sua nota 6, que me deixou um pouco confusa a respeito disso. Cara, eu me considero uma pessoa muito disponível. Assim, não no sentido de ficar oferecendo ajuda o tempo todo, mas de ser uma pessoa que eu sei que tem gente que entende como aquela que segura as pontas, pra quem que eu vou ligar quando o BO acontecer, sabe? Amigas que terminam relacionamentos, geralmente eu sou a primeira pessoa a saber, a primeira pessoa a chegar, sabe? Esse tipo de coisa, assim, acho que esse tipo de sinal. E isso me traz, eu acho que duas questões. Uma que é quase uma sensação de que o valor da minha relação com as pessoas está quase numa prestação de serviço, sabe? Tipo, como é que eu sei que essa relação é uma relação que existe, que tem afeto pelo que eu sou e não pelo que eu faço? E aí eu acho que essa é uma questão que me pega de vez em quando. E a outra questão é o quanto eu me sinto mal quando eu não consigo suportar essas demandas, o que me leva para uma outra questão, que é aí quando eu não quero, né? Porque para mim é tão automático dizer sim, que eu acabo não me dando conta do quanto eu não quero. Pra mim é sempre sim. Pros BOs dos outros é sempre sim. Patroa mesmo, eu te peço perdão. Mas é isso. É verdade. Eu quebro tanto galho dos outros que quando eu vejo esse galho está em um lugar que não é bom falar. Então, eu acho que... Eu demorei 5 segundos pra pensar onde é que tá. Então, eu sou Ai, essa pessoa. Então, eu acho que eu sou uma pessoa muito disponível
em processo de questionar essa disponibilidade. E aí que pegou pra mim essa tua questão de não se orgulhar de ser pouco disponível. Porque eu tô buscando o orgulho de ser pouco disponível. Agora eu fiquei confusa. Me ajuda? Mas é porque não é fácil, amiga. Não é nem um pouco fácil a gente falar não para as pessoas. A gente falar, olha, desculpa, mas eu não consigo te ajudar com isso, sabe? Desculpa, mas não tem nada que eu possa fazer neste momento para te socorrer, sabe? É muito difícil. A gente vem, né? E aí vamos falar de toda a questão de que a gente é educada para servir ao outro, a gente entende essa disponibilidade como um afeto, como uma linguagem de amor, seja lá como é que a gente queira falar. E aí é claro que me bate uma coisa de saber que eu não tô disponível e de ficar tipo, putz, mas nossa, eu vou ser muito filha da mãe, sabe? Tipo, ai, que merda. Vem uma culpa junto, não é um processo tranquilo, assim. Pô, eu aqui buscando esse processo, pensando, nossa, a Larissa é tão maravilhosa, ela Não, consegue fazer isso. claro, mas Eu me iludi. eu acho que sim. Hoje em dia é um pouco menos doloroso pra mim, mas é isso, porque eu tô longe. E aí eu tenho essa desculpa de, eu tô longe, eu não posso fazer nada, sabe? Mas é complicado. É bem complicado. E aí tem uma outra pegada que eu acho que também vem com uma coisa que tem muito a ver contigo, e eu acho que nisso nós duas combinamos 100%, é de que você também é vista como uma pessoa que segura os BOs, e eu também sou vista como uma pessoa que sempre dá conta. Tá. E aí, quando a gente demanda, as pessoas simplesmente não sabem o que fazer. Já reparou isso? Ai, menina. Então. É um péssimo momento pra gente ter essa conversa, porque foi meu tema de terapia ontem. Então eu ainda Eita. tô tá um pouco fresco pra mim, assim. Eu acho que eu tenho uma dificuldade de entender que o meu valor para as pessoas não é o que eu faço. E muitas vezes é só o que eu sou ou o que eu represento, sabe? E eu entendo que, claro, nas relações tem uma entrega, né? Tem uma entrega que às vezes é essa disponibilidade e que ela é importante e tal. Mas eu acho que isso para mim é uma linha muito confusa, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu tento ser a pessoa sempre disponível, eu acabo abrindo mão das minhas questões, porque eu coloco as minhas questões num segundo plano. Sabe? Porque quando eu vou resolver um BO pra alguém, não é como se eu estivesse resolvendo aquela questão. É como se eu estivesse reafirmando essa relação. Entende? Então, preciso que Uhum. você faça tal coisa pra mim. Eu não vou fazer aquilo porque eu tenho disponibilidade emocional ou disponibilidade de tempo pra resolver aquilo. Eu vou abrir mão de todo o resto pra fazer aquilo, porque é como se a nossa relação dependesse de eu estar disponível pra aquilo. E isso é ruim, porque aí eu não consigo me priorizar nunca, e aí eu coloco nessa verdade sobre essa relação uma reciprocidade que não existe e que a não existência dessa reciprocidade não é culpa das pessoas. Então, às vezes, quando eu peço alguma coisa e eu não tenho essa necessidade ou esse desejo atendido, eu sinto como se essa pessoa não quisesse ter uma relação comigo. E não como ela só não tem disponibilidade para aquilo. Porque quando é o contrário, é assim que me parece, sabe? Então, não só eu tenho dificuldade de dizer o não para uma demanda que vem dos outros, como eu tenho dificuldade de aceitar o não quando vem dos outros. Entende? Porque a disponibilidade em algum lugar na minha vida veio como quase que um sinônimo de afeto. Sim, total. Sabe? E não é assim que funciona na vida adulta, né? É isso que eu falei. É tipo, a frase que você me mandou a minha resposta pra ti no Instagram foi: bateu? É. É essa, é tipo, cara, tá todo mundo vivendo a sua vida e cansado de ter que lidar com as demandas dos outros. Isso serve pra mim, mas também serve pras pessoas que eu demando, Exato, claro. né? Então, e aí tu falou da tua última terapia, mas eu também falei muito sobre isso na minha última terapia, porque também me bate muito isso, assim, e eu tenho muito essa mania, assim, de, eu não vou falar pra Marina que eu tô passando por uma situação X, porque eu sei que ela tá vivendo um perrengue Y, sabe? Você faz E isso. aí, viu? Toma na tua cara agora. Uhum. É horrível fazer podcast com a melhor amiga.
E aí, o tapa que eu levo também na terapia é esse, assim, de mas você pode ter os teus BO, você tem as tuas coisas, e se a pessoa te demanda, e se a pessoa quer desabafar contigo, você tá toda ouvidos, você tá ali. E eu, Uhum. Que merda. Uhum. E aí, já vou pegando também pra uma outra coisa, assim. E que eu acho que vem um pouco dessa dificuldade de a gente ir aprendendo a falar não ao longo da vida. De como a gente vai construindo isso e como o não é libertador, mas ele também é sofrido, né? E aí por isso que eu falo que essa disponibilidade hoje em dia ela é menor, mas que ela não vem sem uma dose de culpa, assim. Afinal, a gente se sente culpada por tudo, né? Então, eu acho que o não, pra mim, ele tem talvez situações um pouco diferentes, assim. Eu acho que eu não tenho dificuldade de dizer não quando eu tenho um motivo externo para. Então, assim, você pode resolver esse negócio pra mim, que exige que você esteja num lugar em tal data, em tal horário? Não posso, tenho compromisso. Não posso, tenho reunião. Não posso, tenho, sei lá, não vou estar aqui. Não posso. Quando eu tenho uma muleta, eu não sofro. Pois é, mas aí vem disso, e eu vejo muita gente falando também nas redes a respeito. Por que a gente sempre tem que justificar os nãos, sabe? Exatamente. Agora, quando é assim, não é que eu não posso, é que eu não quero, jamais. Você Meu jamais ouvirá Deus, isso da minha aham, boca. é. Sabe? Eu, tipo assim, não é que eu não vou porque, sei lá, marquei uma Porque coisa que é meu importante pra mim. periquito, sabe, tipo, Sabe, porque marquei uma coisa que é importante pra mim, mas que eu entendo que numa escala de importância, o seu BO é mais importante do que, sabe? E eu não tô falando, óbvio, de quando é um problema sério, né? Tipo, quando é um problema sério, né? Mas assim, quando é uma coisa que você sabe que a pessoa poderia resolver de outro jeito, mas você é meio que o primeiro número de emergência, assim, a primeira pessoa que ela pediu, e aí parece que qualquer coisa que eu tenha naquela data, naquele momento, que seja pra mim, se torna invisível, se torna a coisa menos relevante da face da Terra, eu também porque o coloco problema do muito, outro toma um espaço grande, sabe? ai, ai. Tô pensando nas psicólogas ouvindo esse episódio. E aí eu tô pensando nas nossas psicólogas ouvindo esse episódio, é isso que eu tô Exatamente. pensando. Exatamente. Então, e é isso, assim, por que sabe, eu quero conseguir ter essa tranquilidade na vida de poder dizer apenas não, sabe? Tipo assim, vamos fazer tal coisa, não sei o quê. Não, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Eu quero só poder falar não, assim, sem precisar ficar explicando. Não vai rolar. Não Ponto. vai rolar. Eu acho essa frase tão A maravilhosa. gente vai falhar Não vai rolar. miseravelmente, mas assim, eu tenho essa esperança. Não, gente, nossa, jamais. É uma coisa que tá tão distante da minha realidade que eu não consigo nem, sabe? Não consigo nem conceber. Ai, tá, e aí atravessando Muito para uma doido. outra vertente, que é essa disponibilidade online. Isso te pega muito? Que Ai, você deixa é eu o meu exemplo pensar. de pessoa misteriosa offline, né? Sim, vamos voltar a discutir o Medium Profile. Amiga, eu sou muito medium profile, você que é low profile, tá? É, eu não vou entrar nessa discussão de novo. Vamos discutir isso lá no grupo das apoiadoras do Donas, porque lá eu sei que eu tenho couro. Cara, eu acho que disponibilidade online é uma coisa, é um tema. Assim, é um tema que me pega um pouco. Porque quando. Eu acho que a gente perdeu um pouco a mão no imediatismo da resposta. Então, assim, se você precisa de alguma coisa urgente, se você tem uma demanda, se você quer que aquilo seja respondido na hora, talvez uma ligação, essa coisa tão old school, essa coisa tão fora de moda, tão cringe, funcione, sabe? Porque assim, eu não sei como é pra você, mas eu tenho tentado ativamente deixar o celular longe de mim, porque ele está me Uhum. enlouquecendo. E aí, eu acho que a gente. Sabe aquela coisa do universo do trabalho, que é. Cara, tem coisa que não é pro WhatsApp, tem coisa que é pro e-mail, tem Sim. coisa que é pra uma ligação. Eu acho que a gente perdeu a mão nesse lance quando o assunto é amizade também, sabe? Tem Olha. coisa que você vai mandar pro WhatsApp e eu vou demorar, sei lá, 24 horas pra responder. Tem coisa que você vai me mandar no Instagram, eu vou ver 3 dias depois. Se você realmente tem uma demanda, se você sabe como me encontrar fora desses lugares.
Na teoria, isso é muito bonito. Na prática, eu fico desesperado toda vez que toco o celular no WhatsApp do amigo. Entendeu? Então, eu acho que a gente tá um pouco descalibrado, assim, e eu me coloco também um pouco nesse lugar, sabe? Eu e você temos uma coisa que é, quando a gente quer atenção no momento, a gente manda uma pra outra com letras maiúsculas. Amiga. Amiga. É porque essa assim. mensagem, o amiga com caps lock, você já entende que é amiga. Então, assim, ou é uma fofoca muito boa, não, normalmente é uma fofoca muito boa. Porque ou quando é um BO, primeiro porque, assim, quando é um BO, normalmente nós duas, a gente tenta resolver sozinha. Sem incomodar uma a outra. Aí, qual só é o segredo da amizade de vocês? O segredo 20 da nossa anos de amizade. Ai. É ser duas loucas que não incomodam uma outra. É isso. Porque a gente tem essa noia de que a gente... Nossa, essa eu acho que é a maior noia da minha vida, tá? Eu tenho muito pânico de incomodar o outro, assim. E aí, talvez, isso bate nessa questão da disponibilidade, sabe? De que, ok, eu estar disponível, mas Deus me livre eu incomodar uma pessoa com os meus problemas, assim. Deus me livre, sabe? Eu fico me sentindo, assim, o pior ser humano. É horrível. E eu tenho percebido... Meu Deus, a minha terapeuta vai me matar com esse exposed, mas assim, eu tenho percebido que eu dou vários motivos. É muito fácil pra mim, é um caminho muito... Meu cérebro, ele vai que vai, assim, 200 por hora. Encontrar motivos pelos quais eu não posso incomodar os outros. Então, tipo, sei lá, tô com um BO agora, poderia te ligar. Larissa, tá longe. Larissa tá vivendo um monte de coisa na vida dela. Larissa está trabalhando para um cacete. Larissa vai acordar amanhã às 4 da manhã porque ela vai treinar. Larissa, entendeu? Eu consigo listar várias coisas. Eu também. Várias coisas. Tipo assim, não vou incomodar. Eu sou excelente nisso. Por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, em algum lugar da minha existência, eu penso que eu não tenho nenhum motivo pelo qual as pessoas não precisam me incomodar. Entendeu? Eu não consigo fazer esse exercício comigo. Tipo assim, cara, se a Larissa tiver um BO agora, ela não vai me ligar por quê? Eu já começo, porque ela tá trabalhando horrores. Aí eu já começo, não vou falar nada, porque eu sei que, nossa, que ela tá tossindo, porque ela tá trabalhando, porque ela tá cansada, porque ela já tá com trocentas demandas, porque ela já tem que lidar com um monte de gente o dia inteiro. Então como é que eu vou incomodar minha amiga, sabe? Então, é isso. A gente é louca. A gente é muito Vamos cancelar louca. esse episódio, cara. As pessoas vão ouvir e vão achar que a gente é muito louca. Não vai dar, adiantou cara. absolutamente nada. Mas assim, ó, sabe uma coisa que eu percebo que mudou muito pra mim? Foi esse lance de disponibilidade online, porque ao longo dos anos na rádio, eu percebi que esse lance da disponibilidade emocional que o meu trabalho envolvia, porque eu tava ali recebendo trocentas mensagens, a Marina via como era a interatividade durante o programa, e online, era uma coisa que era muito legal, mas que também me desgastava muito emocionalmente, assim, sabe? Eu me sentia drenada ao longo do dia. E agora, com essa distância de tempo, eu consigo enxergar como era difícil pra mim ignorar, sabe? Eu recebia trocentas mensagens por dia no meu direct e eu respondia pra praticamente todo mundo, assim, sabe? Eu lembro que o meu colega ficava, meu Deus, como é que tu dá conta? E eu, mas é que a pessoa se prestou a interagir, a mandar uma mensagem, sabe? E aí eu achava que eu tinha que responder, assim, e responder imediatamente, sabe? Eu não podia simplesmente, não, vou ignorar e outra hora eu respondo, sabe? Eu acho que isso foi uma coisa que eu consegui evoluir, porque agora o meu trabalho não tem essa interação com o público. Mas o meu trabalho hoje em dia, se eu achava que eu tinha muito grupo de WhatsApp antes, agora mulher, assim, ó, mulher. Só que aí o que eu aprendi com uma pessoa da geração Z que trabalha comigo é arquivar os grupos de trabalho. Se eu não estou trabalhando, eu arquivo todos, assim, sabe? Se é meu final de semana A gente de folga, tá falando de quantos? Vamos dar uma ideia pras pessoas, assim. Deve Dá ter uma uns contada, 20. abre aí. Por baixo, uns 20 grupos. Por aí, tá? E assim, E às grupo de vezes, jornalista, né, gente? Então a galera não fica quieta nunca, né? Tipo assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Assim, 9, 10.
10. Assim, 10 numa primeira passada, assim, fora os que estão arquivados que eu não desarquivei da minha última folga, que aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem 7 grupos arquivados, 8 de trabalho no momento. Então, eu tenho grupos também muitos, mas eu acho que talvez quem tá ouvindo a gente não trabalha com isso, não trabalha com comunicação. Quando a gente tá falando de notícia, é uma insanidade, assim, esses grupos, porque eles são constantes, né? São coisas acontecendo o tempo todo e com necessidades de acompanhamento o tempo todo, assim. Então, eu tenho hoje, que eu não trabalho mais com notícias tão intensamente, muitos grupos também, né? Eu tenho pelo menos 2 grupos por cliente. Então, são 40 grupos só nessa brincadeira. Mas são grupos que não são ativos, né? São grupos que são assim, ó, quando acontece alguma coisa, para centralizar as informações, eu uso esse grupo. Mas não são grupos que têm uma atividade constante. Acho que quando é jornalismo tem um pouco dessa essa dinâmica que é um pouco mais enlouquecedora do que os demais. Enfim, eu tenho aprendido a lidar melhor, assim, sabe? Arquivando no final de semana, nas minhas folgas, fora do horário de trabalho, sabe? Pra não estar disponível 100%, porque se deixar, tu fica. Tu vai. A disponibilidade para o trabalho é uma coisa muito complexa. E ainda mais nesse momento da minha vida, que é isso, que a minha vida não tem muita coisa além de trabalho, sabe? Numa cidade nova, assim. Tem uma outra coisa que eu faço e tal, mas eu não tenho um grande círculo de amigos vou ter uma agenda X, vou sair, vou dar rolê, etc, né? Então é muito fácil você escorregar e acabar estando ali 100% disponível para trabalho. Sim. Acho que disponibilidade para trabalho é uma outra coisa complexa, porque é isso, assim como o WhatsApp deixou todo mundo supostamente disponível o tempo todo emocionalmente para a família, para os amigos, para o trabalho tanto mais, né? Então, muito mais difícil tirar folga, e tô falando aqui com lugar de fala de quem já foi a pessoa escrota que mandava coisa no fim de semana, tá? Assim, todo mundo de folga e aí a gestora louca teve uma ideia e manda para todo mundo e fica nessa coisa de não desligar. Então, acho muito complexo. Acho que essa coisa da disponibilidade para o trabalho exige muita clareza de todas as pessoas envolvidas de estou de folga, folga é folga, não vou prestar atenção. Também eu acho que exige um pouco de um entendimento do que é urgência, do que é uma coisa que pode ficar para outro dia. Então, às vezes, sim, você tá de folga e vai acontecer uma coisa emergencial, uma coisa que precisa ser resolvido. E aí, é isso, talvez o grupo do WhatsApp não seja o melhor lugar para comunicar esse tipo de coisa, sabe? Então, como é que a gente encara, sabe? Como é que a gente faz esse plano de contingência, assim, ó, o dia que precisar alguma coisa no fim de semana, como é que a gente vai se comunicar, assim? Acho que são as novas regras de etiqueta do mercado profissional que precisam ser conversadas, assim, sabe? De onde que essas demandas vão chegar, qual é a disponibilidade que se espera, qual é a disponibilidade que se paga para, né? É um sobreaviso, tem alguém, como é que funciona? Então, acho que tem toda uma nova conduta, assim, um novo jeito de lidar com a disponibilidade de trabalho no fim de semana a partir da tecnologia, assim. É uma loucura, né? Uma aí, loucura. A gente faz alguma coisa ou a gente só continua dizendo que é isso? Olha, se você tá ouvindo esse WhatsApp, esse podcast, esperando soluções milagrosas, não sei se tem. Não deu. Eu acho que não deu. Que não somos deu. reincidentes, somos criminosas da disponibilidade. Noiadíssimas. Mas assim, é bom ter uma amiga louca pra contar as coisas assim, sabe? Concordo muito. Então, eu não sei se tem uma solução para disponibilidade, mas eu acho que a gente precisa passar a pensar nela como o que ela realmente é, sabe? Que é, claro, uma possibilidade de estar disposto a estar perto do outro, a resolver questões, a ser um suporte emocional, a ser um suporte para resolver BOs práticos como você é, amiga. Mas também entendendo que quais são os limites dessa disponibilidade, qual é o critério
para essa disponibilidade, né? Eu lembro que quando a patroa mesmo esteve aqui e a gente conversou um pouco sobre resolver os BOs dos outros, ela falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça, que eu consegui aplicar. Não consegui aplicar, eu te peço perdão, Lívia, mas assim, que ficou muito na minha cabeça, que foi, por que a gente encara os problemas dos outros como uma agenda inegociável e as nossas questões como compromissos que podem ser desmarcados a qualquer momento, né? Então eu acho que é isso, acho que a gente tem que ir delimitando um pouco, dando um contorno pro que é a nossa disponibilidade, sabe? O que são as coisas que eu não abro mão? O que são as coisas que eu estou disposta a abrir mão para estar disponível para os outros? Quanto essa disponibilidade não significa afeto, né? Então, o quanto a minha relação com as pessoas ou o valor que eu tenho nas relações com as pessoas não se mede pela minha disponibilidade. Às vezes eu estou indisponível por 3 meses. As pessoas não vão parar de gostar de mim, ou a minha relação com elas não vai ser abalada pela minha disponibilidade, ou pelo menos assim no cenário ideal, né? Então eu acho que tem que fazer alguma coisa, não sei se fazer, mas eu acho que tentar pensar um pouco em quais são os contornos pra gente não ficar toda hora se sentindo mal por estar disponível demais ou mal por estar disponível de menos. E às vezes ajuda também, assim, aquelas a pessoa que não fala diretamente para as pessoas, mas daí vai falar no podcast, né? Manda uma mensagem para tua amiga, aquela que é muito resolutiva. Diz, nem aí, amiga, tá tudo bem? Quer conversar, sabe? Vamos conversar, como é que você tá? Porque não fica esperando ela, você ela acha encarar isso como a Larissa me dando o verde, a gente se fala o tempo todo dia, não é pra mim. Não, exato. Não é pra você, amiga. Não é pra você. Inclusive, eu tô pra fazer um post com os nossos bom dia, que eles são muito especiais. Assim. Eu vou ter que caprichar mais, então, espera pra eu pensar. Não, a gente se puxa. A gente capricha já. Maravilhoso. Vamos pra mesa de bar. Bom, estamos na nossa mesa de bar. Perceba que nós duas, assim, completamente afetadas pela gripe, sinusite, todas as intempéries. Eu não vou falar aí teus diagnósticos, Marina, mas assim, tá puxado, né, amiga? Meu Deus. Eu falei no último episódio, quero inclusive mandar um beijo para algumas ouvintes, vou escolher uma especificamente porque ela tem o meu WhatsApp. Mari Bonfim me mandou mensagem dizendo: menina, não sabia que você tava com pneumonia. Sim, eu estava com pneumonia. Obrigada pela mensagem, Mari, já falamos por lá. É porque o que ela faz? Ela não conta, né, pras amigas dela. Ela só conta depois que ela voltou do hospital, assim, né? Porque ela é misteriosa, até com Por quê? Porque eu não quero incomodar ninguém. Porque eu não quero que as pessoas... Vai bater na tua cara. Eu não quero que as pessoas percam o seu tempo pensando uma lista no hospital, se não tem nada que elas possam fazer. Deixa eu ir pro hospital sozinha, eu vou ficar lá sentadinha esperando atendimento. Vai adiantar o quê? Eu ficar contando pra todo mundo, só preocupar as pessoas? Pois é. Que ódio. Enfim, lembrando você da nossa campanha de financiamento coletivo em apoia.se/donasdapetoda. A partir de R$5 por mês você contribui com donas e cada realzinho que entra nessa conta faz toda a diferença pra gente, tá? Ajuda a manter os custos de produção, de manutenção aqui, ferramentas, etc. do podcast, tá? É muito importante pra gente. E assim, se você contribui a partir de R$5 por mês, você já tem acesso ao nosso grupão do Instagram. Essa semana eu vi que ferveu lá com comentários ótimos, que eu acho que a gente vai transformar em episódio em breve, né, Marina? E exatamente. Também tem cupons de desconto, tem presentes, mandamos presentes da Panos Subversivos para as nossas apoiadoras que contribuem aí na faixa de R$30 e elas estão recebendo e tá sendo muito fofo ver os stories delas com os paninhos que a gente mandou. É isso aí, você também pode interagir lá no @donasdapetoda, mandar pra gente ao que você está disponível, como é que você mede essa disponibilidade. A gente tá tentando ficar um pouco mais presente por lá, então vai ter desdobramento de conteúdo do episódio. Segue a gente lá no @donasdapetoda. E também nos ajuda muito sempre que você interagir com a plataforma de áudio que você tá ouvindo. Então tá no Spotify, tem caixinha de comentário, tem uma enquete no episódio pra gente saber o que vocês acham sobre esse tema. Você também pode avaliar a gente nas plataformas com estrelinhas, com numerozinhos. É sempre muito importante, que ajuda a gente a chegar a mais pessoas.
Muito bem, quais suas dicas, Marina? Então, galera, o negócio é o seguinte, não tô vendo nada, tá um pouco difícil pra mim. Essas dicas, elas estão tirando um pouco meu sono. Inclusive, o episódio que as nossas ouvintes estavam comentando lá no nosso grupão de apoiadoras... Não tô vendo nada, mas tu tá vindo com 2 dicas de coisas que você viu nessas últimas horas, assim, nem venha. Amiga, não, mas é que assim, são coisas que eu vejo em trajeto, entendeu? Por isso que é coisa de áudio, entendeu? Porque são coisas que eu tô vendo em trajeto das coisas, mas eu não tô. Certo. Tá bom. Meu Deus, hoje ela tá brigando comigo, vocês estão reparando? Conta pra mim. Conta pra mim, vocês estão reparando nisso. Então tá, vamos pras minhas 2 dicas, já que eu tô consumindo muita coisa, segundo minha amiga Larissa Guerra. Quero indicar o episódio do Wall Prime, que é um podcast apresentado pelo Toledo, que é um jornalista que a gente gosta muito, que a gente acompanha há muito tempo. E ele faz matérias e episódios contando sobre matérias investigativas que foram publicadas no UOL. Aí você pode estar pensando em investigativa, deve ser uma coisa densa. Não necessariamente. O episódio que eu vou indicar é o episódio 31, e o título do episódio é Por que casamentos duram cada vez menos? Ele entrevista uma dupla de repórteres que cruzou dados sobre número de casamento, número de divórcios, e chegou à conclusão de que as pessoas estão casando mais pela segunda vez, no sentido de mais vezes numa vida só. E que há mais casamentos de pessoas divorciadas entre si do que de pessoas que nunca se casaram. Então eles fizeram um desdobramento sobre isso, ouvindo várias fontes de psicanalistas, antropólogos, estudiosos sobre relacionamentos. E aí fazem uma relação disso com o neoliberalismo, com o feminismo, com várias outras questões. Então é um episódio muito legal, que tá disponível lá no All Prime. Eu ouvi no Spotify, mas deve estar em todas as plataformas. E a minha segunda dica é o Engatilhadas. É um programa que estreou no YouTube da Dia Studio, que é um saia justa millennial. Vamos lá? Vamos tratar assim? Que é um programa de conversa que trata de temas que são do nosso cotidiano. E no primeiro episódio eles discutem o que são gatilhos. Elas discutem, né, o que são os gatilhos e falam um pouco sobre esse tema. A convidada é Camila Frender, aqui velha conhecida de quem gosta de podcast. Então eu curti muito e é um conteúdo que eu acho que a gente vai acompanhar nas próximas semanas. Dá pra procurar no YouTube. O nome do programa é Engatilhadas. E você, querida, que também tem um monte de coisa no Mesa de Bar, que também disse que não tinha nada. De repente me apareceu um monte de coisa. Não, eu fiquei quebrando a cabeça tentando lembrar o que eu ouvi nesses últimos dias. E aí, escutei na semana passada o episódio Dentro da Noite, do Rádio Novelo Apresenta, que conta a história de uma mulher trans, uma travesti, na verdade, que queria frequentar a igreja e a espécie de guerra fria que ela trava com essa igreja e todas as questões, assim, que envolvem. E aí, na segunda parte do episódio, tem a história da Vanessa Bárbara, que é uma escritora, jornalista, falando sobre a depressão e puerpério, e ela acabou de lançar um livro também falando a respeito, e, enfim, as 2 histórias são muito boas, de verdade, assim. Fazia tempo que eu não parava pra ouvir o Rádio Novelo e gostei muito dessas histórias. E aí, a segunda coisa que eu vou indicar, que talvez eu tenha indicado, mas eu vou pedir desculpas porque eu não lembro, é o livro A Leste dos Sonhos, da Natácia Martin. A Natácia Martin é aquela escritora do Escute as Feras, que é o livro que eu fiquei muito obcecada no passado, aquela mulher que foi atacada por um urso, blá blá blá, sabe? Que eu fiquei, assim, muito louca. E aí agora eu li o livro dela, que é o estudo que ela fez sobre aquela comunidade lá do extremo norte da Rússia, quase Alasca, e sobre como eles lidam com as transformações do mundo, com o mundo pós-União Soviética, e falando sobre toda a questão de como eles lidam com os sonhos deles e como eles interpretam as coisas, a natureza. É uma viagem, assim, ó, mas eu fiquei encantada, porque é isso, me tira da realidade daqui, me conta, assim, um outro mundo, assim, que, meu Deus, né, tá completamente afastado da gente, assim, e é uma loucura. Excelentes dicas, amiga, arrasou. Então até semana que vem tem mais Donas. A gente tá chegando no episódio 250, você tem noção? Que ainda esse ano a gente vai chegar no episódio 250, babado. Gata, haja disponibilidade. Sabe que daí agora, que como eu sou nova na cidade, né, daí toda vez que eu conheço alguém, assim, eu pego e falo, porque eu tenho um podcast, né, faço toda aquela apresentação básica, e aí eu digo pra pessoa, vai lá e segue, e aí a Marina vai vendo as pessoas que estão seguindo, que são daqui. E aí as pessoas ficam assim, meu Deus, mas já tem 200 e poucos episódios. Eu falei, sim, nós já somos experientes na podosfera, meu bem. Gata. É isso, crescendo em Porto Alegre. Amando. Um beijo, gente, até semana que vem. Beijo.
O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.